Então, é, exatamente, estamos já gravando a nossa aula aberta para a Baiana, certo? Já está aí o nosso slide bonitinho, né? Vai aparecer para vocês daqui a pouco. Pronto. Tá aparecendo o slide direitinho, né, gente? Tá aparecendo o slide, belezinha, não tá? Tá aparecendo, beleza? Vocês têm como me dizer aí, me informar? Tá tudo tranquilo? Pronto, obrigado, Serginho. Valeu, Marquinhos, gente, valeu. Então, como eu ia dizendo, nós sabemos da importância dessa vivência durante muitos anos do vestibular da Baiana, tanto no meio do ano quanto no final do ano. A vivência sempre foi assim um norte, uma bússola em como o estudante ia se comportar para fazer sua prova, principalmente a prova de redação. A Baiana também manipulou muito isso. Durante um tempo, os alunos eles meio que já sabiam qual seria o tema, porque isso era discutido na vivência. Depois de um tempo, eles começaram a variar, começaram a tocar em pontos, em assuntos que mal eram falados na vivência, às vezes faziam uma vivência muito bonita, e o tema era um tema filosófico, então pode cair realmente tudo. Mas nós que somos estudantes cuidadosos, nós que somos pessoas que têm um foco bastante cuidadoso com relação a essa prova, o que a gente vai fazer? A gente não vai desconsiderar, né? A gente não vai desconsiderar, em hipótese alguma, que a Baiana acabou de fazer 70 anos. Acabou de fazer 70 anos. E, inclusive, para isso, a reitora Maria Luísa Soliani, a doutora Maria Luísa Soliani, protagonizou o início de uma live, na qual, mais à frente, houve um bate-papo com Carlinhos Brau, e depois ele toca no final da live, em comemoração a esses 70 anos. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: nossa, por que não foi feito algo presencial? Gente, a Baiana ainda não retomou suas atividades laborais sem os cuidados permitidos pelos governos do estado e pela Prefeitura de Salvador para a pandemia. Ainda dentro de suas dependências, todos os colaboradores e estudantes são obrigados a utilizar a máscara. Ainda não houve uma mudança. Vocês sabem que cada instituição tem o direito de estabelecer normalização própria com relação a isso. Né? Há uma recomendação de retorno à utilização de máscaras em locais fechados, isso do governo do estado. A Baiana não abandonou isso em nenhum momento. E eles acreditam que ainda o momento é de emergência sanitária. Portanto, seria contraditório para uma instituição de saúde e que acredita que essa emergência não passou, fizesse um evento presencial. Eles resolveram, portanto, fazer um evento online e também mantiveram o vestibular no formato adaptado das últimas duas edições, com a primeira e a segunda fase fundidas. A primeira e a segunda fases fundidas. Então, também não haverá uma vivência. Mas esse momento de live fez a reitora da faculdade, da universidade, da escola, ela faz muito questão de repetir a expressão escola, e fala sempre Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela fala completude, porque é um orgulho com relação a esse trabalho que a Baiana de Medicina faz, que é uma instituição filantrópica e que tem uma filosofia, gente, bem demarcada do que eles acreditam: formação em saúde. Um estudante que vai fazer Baiana, ele não pode perder de vista, ele não pode falhar no discernimento de que essa universidade, ela preza que o estudante que almeja um espaço dentro da universidade, ele saiba exatamente qual é a filosofia da universidade. O que a universidade pensa, o que ela acredita para formar médicos, odontólogos, educadores físicos, fisioterapeutas e por aí vai. A universidade ela tem uma filosofia, ela não estabelece uma diferenciação, ou melhor, um queridismo para a medicina, apesar de serem vestibulares diferentes, né? Obviamente vestibulares diferentes, porque os valores são diferentes, a questão econômica nós não podemos deixar de ter como foco, mas é uma instituição que precisa que o estudante saiba disso. Se você não assistiu a live, eu sugiro que você assista, principalmente a parte introdutória da fala
da reitora, né? E inclusive agora eu vou colocar para vocês um trecho que é o trecho que inspira a minha aula de hoje. Serão só alguns minutinhos. Eu queria que você prestasse atenção, né? Se houver qualquer problema de conexão, não se preocupe, eu vou colocar o link desse vídeo, né, nos stories depois da nossa aula, tá? Posso colocar aqui, inclusive, também no chat. Já coloco de antemão aqui no chat, tá? Vou colocar aqui no chat, ó, para você assistir depois completa, mas principalmente a fala da doutora Maria Luísa Soliani. E eu queria que vocês assistissem aqui agora. Ó, só um minuto. Por favor, me sinalizem se vocês estão ouvindo quando eu soltar o vídeo, tá? É um trecho bem pequeno, não se preocupem. De formas diferentes, a depender de quem o vive, de como vive, de por que o vive. O tempo sabe ser aliado e sabe ser algoz, indiferente ao resultado, que depende muito mais das vicissitudes da vida e do mundo, ou do lugar onde nascemos. Travou. Da ignorância inocente ou da ignorância como propósito, das oportunidades de conhecimentos e certa busca incerta de alguma sabedoria, que pode vir aninhada e crescer dentro dos anos das nossas vidas. Na maioria das vezes, sem que seu próprio dono saiba. Alguns de nós precisamos de muitos anos, outros de poucos. Muitos jamais alcançarão. Amigas e amigos, é preciso lembrar. O conhecimento a que me refiro não se restringe ao conhecimento científico, que é fundamental, necessário. A parte que eu quero que vocês prestem atenção é a partir dessa parte agora, nesse momento agora que se fala do conhecimento, né? Amigos, amigas, o conhecimento que nós precisamos ter acesso, necessário, essencial, está para além da técnica. Prestem atenção. Essencial para que façamos as escolhas que se baseiem nas melhores evidências possíveis. O que não quer dizer que não existam outros conhecimentos que advêm de outros lugares, de outros povos, e são também fundamentais para que a gente possa, como nos diz Krenak, adiar o fim do mundo. Quem teve a sorte de conhecer e conviver com pessoas simples, de pouca ou nenhuma escolaridade, mas com enorme experiência de viver a vida e de observar o mundo com olhos de enxergar, se encanta e aprende. O acaso e a necessidade. O professor Humberto de Castro Lima, que durante anos e anos esteve conosco na construção do que hoje é a Escola Baiana, além de pragmático, empreendedor, um tecelão permanente de sonhos e produtor de realidades palpáveis, em sua inquietude de homem finito, sempre buscava respostas nos livros de filosofia e tentava me convencer do acaso como condutor, não só dos processos naturais que produziram a vida. Tese desenvolvida brilhantemente pelo Nobel de Biologia de 1965, Jacques Monod, no seu livro O Acaso e a Necessidade. Mas também da nossa trajetória aqui neste mundinho. Era um ensaio sobre a filosofia natural da biologia moderna. Eu me debatia com a ideia de que tínhamos escolhas, tínhamos livre-arbítrio e que nossas vidas pequenininhas eram elas que importavam. Meus 73 anos me fizeram perder um pouco dessa arrogância. Vi e continuo vendo que muitos não têm escolhas, perdidos na violência, na ignorância e na má-fé dos sabidos, dos poderosos, dos donos do mundo, dos donos das narrativas desenhadas para confundir, ocultar e enganar. Vivemos tempos sombrios. Para nos proteger, aqueles que ainda conseguem, nos fechamos em nossas cascas, em nossas casas de caracóis agarradas em nossas costas, cada um na sua, na esperança vã de nos salvarmos da dor, por meio da indiferença. E não vemos o que está tão diante dos nossos olhos que só cegos de alma não conseguem ver. Chacina sem fim, aqui e no louco mundo rico. Empobrecimento em massa, fome, desespero e palmas para os senhores da guerra. E ainda temos que aturar alguns senhores que posam de heróis e sorriem cínicos sorrisos.
Onde foi parar nossa capacidade crítica, nossa capacidade de análise? Onde foi parar o que deveríamos ou imaginávamos ter desenvolvido para aprender a pensar bem? Não há soluções simples para problemas complexos. Nos martela nos ouvidos incessantemente Edgar Morin. Será que acreditamos ainda que há soluções mágicas? Será que estamos ensinando em nossas escolas, em nossas universidades, o que será necessário para mudar esta ordem perversa que nos matará ao final a todos? Uns antes de outros, uns mais que outros. Porque há preferência por matar primeiro os diferentes, os mais pobres, os mais pretos, os mais despossuídos. Uma divisão da humanidade entre aqueles que merecem viver e aqueles que não contam nada, que não importam. Essa lógica cruel e burra ainda vai nos matar. Como alterá-la? Como mudá-la? Novamente me alio a Edgar Morin e digo como ele. O mais importante hoje na educação é ensinar a compreensão, a se colocar no lugar do outro. Senhoras e senhores, mas hoje é dia de festa. E a essa altura vocês devem estar se perguntando se hoje é dia de festa, aonde ela quer chegar com essa conversa torta? Quero chegar aos nossos corações e abri-los para a esperança e a crença de que é possível fazer diferente. Que ainda há tempo para mudar o mundo e evitar seu fim. Só Elon Musk, o homem mais rico do mundo, deve achar graça em povoar Marte. Mas quem quer viver em Marte? Eu quero ainda a minha terra, o meu mar, as minhas praias, as minhas montanhas. Os meus lagos, os meus rios, o meu sol, a minha lua, o meu ar, o meu vento. A minha chuva molhando tudo. A terra, as plantas, as árvores, as flores. Minha alma e as ruas de cidades mais humanas. Eu ainda quero preservar meus animais. Eu ainda quero preservar o que o tempo tanto levou para ser construído. E eu amo. Nós amamos. Tenho certeza. Me recuso aos 73 anos, embora veja o professor Humberto em algum lugar, fora ou dentro de mim, rindo e menino a cabeça como quem diz, ela não tem jeito. Me recuso a acreditar que não tem conserto, que não possamos fazer escolhas melhores, que não possamos juntar racionalidade, compaixão, alegria, conhecimentos, beleza, justiça, bondade, toda a potência existente nas nossas diferenças e conversar, até achar as soluções. Me recuso a acreditar que não é possível encontrar um sistema que não nos obrigue a ser um bando de consumidores insaciáveis, com o objetivo de produzir mais riquezas para o acúmulo de alguns poucos. Não vejo indignação suficiente. Parecemos todos anestesiados diante da indecência existente nos dados da Oxfam Brasil, que mostra que a pandemia fez um novo bilionário a cada 26 horas no mundo, enquanto colocou na pobreza mais de 160 milhões de pessoas. Os 10 homens mais ricos do mundo mais que dobraram suas fortunas. Só aqui no Brasil há 55 bilionários, com riqueza conjunta de 176 bilhões de dólares. Será que eles não se envergonham? Terão algum direito divino como os reis antigos? Um mundo onde a propriedade seja um direito, mas não a propriedade sobre as pessoas que trabalham. E eu não estou falando só da escravidão que o Brasil tão bem conheceu durante 400 anos e que até hoje deixa suas marcas. É a escravidão de ter que ser mais produtivo, mais competitivo, fazer mais dinheiro com custos cada vez menores, com menos direitos, cada vez menos direitos para os trabalhadores, com cada vez menos empregos, com a falácia de que haverá emprego se todos forem capacitados e tiverem alta educação. Não, nunca mais haverá empregos dignos para todos. Que todos virem empreendedores de si mesmos, como diz Marilena Chaui, sem direitos, sem aposentadoria.
Teremos que achar outra saída. Será absurda a proposta de renda mínima universal de Eduardo Suplicy e que em alguns países está sendo implementada? Não, não se trata de benesses para pobres, mas da divisão de uma parte das riquezas que um país produz e que são de todos e todas, e não só dos donos do capital. Se o sistema que temos hoje e que durante tanto tempo vem sendo testado não deu certo, basta olhar a pobreza no mundo todo, a fome, a desigualdade, a discriminação, a violência, mesmo na maior potência militar e econômica do mundo, os Estados Unidos. Vamos simplesmente constatar e dizer: não temos nada com isso, e declarar: não há nada a fazer. Eu tenho emprego, eu tenho casa, eu não passo fome, e consegui tudo isso só por meus méritos. Triste falácia. Qual a nossa responsabilidade com os que não têm? Nenhuma. Nós somos os bons, os esforçados, os capazes, os lutadores. Os outros são os perdedores. As políticas públicas são bobagem, não são necessárias para ajudar os que não conseguiram chegar, porque eles são fracos e preguiçosos. Conversa estranha. Nem está parecendo que hoje é noite de festa. Mas hoje é noite de festa. E por incrível que pareça, há sempre o que festejar. Há sempre o que festejar. Nossa, que fala linda, meu Deus do céu. Que lucidez dessa profissional, dessa professora, que, sinceramente, é uma pessoa altamente visionária e que administra uma instituição que tem como foco principal fazer as pessoas pensarem por que nós estamos aqui. Por que nós estamos numa sociedade que invariavelmente precisa conviver com a sociedade, conviver com as outras pessoas, conviver com pessoas mais ricas, mais pobres, pessoas instruídas, pessoas não instruídas, pessoas que foram à universidade e pessoas que não foram à universidade, que pensa, reflete e combina uma discussão social muito marcante com necessariamente uma discussão política, social, econômica, humanitária. É muito importante entender como é que isso tem impacto na vida das pessoas, impacto na vida da sociedade, porque eu não vivo só, nós não vivemos sozinhos. E o que a doutora Maria Luísa Soliani quis que a gente refletisse foi justamente sobre a ideia de que para que eu me torno um profissional? Como eu disse a vocês, eu tenho 22 anos de sala de aula, tenho formação também em jornalismo. Com fé em Deus, no fim do ano eu termino o meu mestrado. E eu tenho ciência de que como profissional, como indivíduo, né, além de ser impossível ser feliz sozinho, Marli, eu tenho um compromisso social, uma responsabilidade social. É essa expressão que resume toda a fala dela. E a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse momento. Qual é o cuidado? Precisamos pensar essa fala para além da questão político-ideológica. Nós não estamos aqui pensando nesse processo. Nós não estamos aqui pensando nessa realidade. Estamos aqui pensando no seguinte: eu vou me formar profissional e, pelo privilégio de eu ter ido à universidade, mesmo que seja paga, mesmo que seja remunerada, o que é que eu posso fazer para melhorar mais o ambiente em que eu vivo? Porque se nós continuarmos a viver numa sociedade violenta, exclusora, faminta e desigual, uma hora essa lama espirra na gente. E uma hora essa lama espirrando na gente, nós seremos atingidos e podemos ver sofrer não só nós mesmos, mas pessoas que amamos. E quando ela fala de médicos, da formação de profissionais do mais alto gabarito de uma sociedade, que tem uma função, enquanto profissionais, das mais belas, que é fazer parar de sangrar, parar de doer, que é fazer viver mais um pouco, né? Ela faz com que essa universidade, que tem fins
que é sem fins lucrativos, é uma instituição filantrópica, forme, antes de mais nada, cidadãos para exercer uma profissão numa sociedade. Gente, e aí eu entro agora no tecnicismo do nosso encontro aqui, que não é como objetivo de formar indivíduos, porque isso vocês já estão se formando, mas com o objetivo de pensar assim, a universidade provavelmente abordará algo nessa linha. E como eu vou poder discutir num texto a importância que tem esses valores? E foi como eu falei, é totalmente plausível se pensar economicamente o Brasil diferente do que ela retratou e ainda perceber a importância que esses valores têm para a construção de bons profissionais e de boas pessoas para exercer bem as suas funções. Antes de mais nada, é uma crença de uma realidade em que a responsabilidade social é um dos pilares básicos do profissional, é uma crença que, para ser um bom profissional, antes é quase impossível que só se consiga ser assim se for aquele indivíduo uma boa pessoa. Alguém que entende que todos devam ser vistos. A capacidade de ver o outro nós chamamos de alteridade. A capacidade de entender essa dor nós chamamos de empatia. E antes de mais nada, quem é o profissional de uma sociedade que mais se depara com pessoas em estado de angústia, de dor e de perda, que não um profissional da saúde, que não um médico, que não uma pessoa que formou-se em enfermagem, em fisioterapia, os auxiliares de enfermagem, enfim, os profissionais da saúde. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a fala da Soliane, eu dei uma estudada nas bases reflexivos sociais da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e montei um tema que a gente vai analisar agora, que a gente vai planejar juntos e que a gente vai ver como nós vamos manejar esses argumentos, porque amanhã, caso em algum momento venha a necessidade de eu refletir com a função principal de um profissional, de um indivíduo que tem uma formação para além do ensino e o aprendizado técnico de uma determinada profissão, que se saiba, que esse indivíduo entenda qual é o papel social que ele precisa desempenhar enquanto profissional. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida? Desculpe a qualidade do vídeo, mas como eu coloquei o link, você já guarda esse link e eu te peço encarecidamente, terminou a aula, veja esse primeiro momento. Se não me engano, a fala dela dura em torno de 14 minutos apenas. Veja esses 14 minutos, até o início da entrevista de Carlinhos Brau. Eu não preciso ver a entrevista de Carlinhos Brau, se você puder, veja, porque ele é um elemento importante nessa escolha. Né? E por que se escolheu o Carlinhos Brau? Porque ele é um profissional extremamente bem sucedido, que começou a vida relativamente do zero, e ele dedicou a sua vida, é óbvio que ele é um grande artista, ele ganha muito pelos shows dele, ele tem projetos em par e passe sua carreira como os tribalistas, ele participa de reality shows na TV, ele tem 40 anos de carreira, 60 anos de vida, mas prioritariamente Carlinhos Brau tem um projeto social. E esse projeto social, a Baiana se identifica bastante. Ah, tá vendo? Quem não pensou nisso agora teve a sacada. Ele tem um projeto social e esse projeto social ele tem como finalidade salvar as pessoas de um ambiente social frágil, de um ambiente social vulnerável. Pessoas em vulnerabilidade social são aquelas que estão vulneráveis a serem capturadas por contextos sociais positivos, mas na maioria das vezes negativos também. Marginalidade, criminalidade, drogas, estupros, sequestros, roubos, assassinatos, obviamente todo tipo de prática negativa que a gente conhece. Então, são mais de 15 mil hoje jovens que são sustentados por esse projeto social do Candial que ele tem e mais dezenas de milhares que estão já pelo mundo formados por esse projeto. Ele cita alguns na live. Então, a Baiana se identifica com o Carlinhos Brau e vê no Carlinhos Brau uma imagem, a semelhança do que é ser a Baiana. E para poder, obviamente, mostrar a amplitude da percepção da universidade, eles escolhem alguém completamente distante, a princípio, no nosso pensamento,
da praxis e da percepção da função dessa instituição, que é formar pessoas para a área de saúde. Aí pensamos, nossa, o Carlinhos Brown, um artista, o que ele tem a ver com a Baiana de Medicina? Ambos têm a mentalidade de que a formação de um indivíduo para se constituir bom profissional, cidadão, indivíduo, é contribuir para a sociedade. Pronto, a conexão é essa, foi perfeita, foi exata, e agora a gente começa com o nosso projeto de aula de hoje. Tudo bem, pessoas? Vejam aqui, eu selecionei só 2 textos, 2 artigos científicos de profissionais da saúde que escreveram sobre responsabilidade social. Tem um link no final, né? Como você vai ter acesso mais tarde, daqui a mais ou menos 1h30, 2 horas. O vídeo está disponível no YouTube, você vai poder ver o link e vai poder acessar na internet, caso você queira ler esse artigo por completo, né? Esse primeiro diz assim, o presente artigo discute a responsabilidade social universitária brasileira, que passou a ser exigida como dimensão institucional com a lei dos SINAES, em 2004. Essa prerrogativa, essa justificativa, coloca as universidades o desafio de pensar sua responsabilidade e de questionar se os sujeitos que estão formando desenvolvem capacidade de reflexão, pensamento crítico e disposição para oferecer respostas à crise global e fazer enfrentamentos às injustiças econômicas e sociais. O marco legal da responsabilidade social, contudo, surge em um contexto contraditório, atravessado por processos de mercantilização do ensino superior no país. Dado o papel da instituição universidade na construção da cidadania, parte-se da compreensão de que a educação para a democracia deve ocupar lugar central nos processos formativos. Assim, o artigo pretende demonstrar o alcance da perspectiva teórica do desenvolvimento humano. Que lindo esse texto aqui, introdutoriamente, explicando esse processo. Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Estou tendo uma interferênciazinha aqui. Deixa eu ver se tem a ver aqui com algum tipo de contexto. Vou fechar aqui para poder diminuir essa angústia. Deixa eu me ver aqui, Pronto, vamos ver se agora eu consigo melhorar esse aspecto aqui. Pronto, olá. No Brasil, desde 2004, o Ministério da Educação incluiu, por meio do SINAES, critérios de avaliação das IES, Instituições de Educação Superior, que as colocam na obrigatoriedade de desenvolver, nos cenários dos processos formativos, a responsabilidade social. A lei aponta, em síntese, a responsabilidade social universitária como tudo aquilo que a universidade faz que venha a contribuir na inclusão social, no desenvolvimento econômico e social, na defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Outro documento, o Instrumento de Avaliação Institucional Externa do INEP, que subsidia os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica presencial, tem a responsabilidade social da instituição como constitutiva de um dos seus eixos, o de desenvolvimento institucional. O glossário desse instrumento conceitua a responsabilidade social do seguinte modo, olha, essa parte é bem importante. A responsabilidade social refere-se às ações da instituição, com ou sem parceria, que contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável. Simples. Nesse sentido, deverão ser verificados trabalhos, ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos com e para a comunidade, objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura urbana local e a inovação social. Não é à toa que o slogan da Baiana é tradição em inovar. Olha a mistura. Eles estão assumindo, nós valorizamos a nossa tradição, aquilo que nós fomos, aquilo que nós construímos, aquilo que nós elevamos, mas não nos furtaremos nunca em evoluir, em crescer, em fazer com que
o nosso preceito primordial, que é interferir na sociedade, intervir na sociedade, seja o nosso foco. Se for para intervir, abraçar a internet, fazer as lives, colocar disciplinas de empreendedorismo em sua grade, nós vamos fazer. Eles não têm problema com relação a isso. Esse foi o texto 1, um texto que traz o conceito de responsabilidade social, um texto que mostra efetivamente que existe uma lei que é um marco legal da responsabilidade social, documento que obriga as universidades a terem projetos que instruam os seus estudantes no sentido de conseguirem perceber que a formação a qual têm e tiveram acesso tem como um dos pilares e um dos objetivos, um deles, se responsabilizar pela sociedade, não no sentido de que a pessoa tem que fazer um projeto social, como fez o Carlinhos Brau, ou fazer doações, como fazemos quando tem algum tipo de enchente e demandas com chuvas aqui no Nordeste. Mas quando ele percebe que ser responsável pela sociedade é doar-se ou atrelar a sua ação profissional a uma ação humanizada, gente. O tratamento humanizado àqueles que são o foco do trabalho de um profissional da saúde, sobretudo o médico, num tratamento humanizado, empático, altérico e principalmente altruísta, já constitui uma responsabilidade com a sociedade, quando nesse tratamento o médico se coloca em par e passe ao paciente, sem pedestalização, apenas focando a importância que tem aquele indivíduo à vida de outras pessoas, e tratar aquela doença é contribuir, sim, para a sociedade, para a melhoria da vida de alguns indivíduos e, como consequência, para uma sociedade inteira. Eu já estou inspirado, viu? Texto 2. Acima de tudo, o novo código, e aí, gente, que é um elemento importante, que eu acrescento para vocês nessa prova da Baiana. Responsabilidade social também é ser ético. Ter responsabilidade com a sociedade é respeitar os preceitos de sua profissão, respeitar a convivência social, na qual o espaço de um começa quando termina o espaço do outro, e principalmente colocar em prática o que nós chamamos de imperativo categórico de Immanuel Kant, filósofo prussiano, um homem de menos de 1,60 m que viveu no século XVIII e que, no século XVIII, criou essa teoria chamada imperativo categórico, que nada mais é do que a ideia de que você deve fazer com o outro o que você quer que façam consigo mesmo, o que façam com você. Então, toda ação minha tem que ser uma ação projetada na ideia de que todos deveriam agir desse jeito. Primeiro, tem que ser uma ação ética. Então, se eu penso, tratarei todos os meus pacientes, tratarei todos os meus estudantes bem. Se assim eu faço, eu estou conclamando socialmente que a minha ação é uma ação que deve ser utilizada como referência para as sociedades. Ou seja, todo mundo deve agir colocando como foco principal da ação a ética, o respeito, o comportamento adequado, correto para a convivência em sociedade com as pessoas. Foi isso que Kant pensou isso lá no século XVIII, que ainda é tão difícil de colocar em prática nos dias de hoje. Esse conceito de imperativo categórico, meu Deus, cabe para tanta coisa. É um repertório coringa. Cabe, por exemplo, para todos os temas ligados a preconceito. Como é que você combate preconceito? Com imperativo categórico. Como é que você combate preconceito? Com ética, com respeito, com a ideia de que cada pessoa tem o direito de ser o que é, contanto que ela não agrida ninguém. Então, se aquela pessoa é o que ela não interfere na sua vida, respeitá-la e conclamar para o mundo o seguinte: nós respeitamos a característica particular. Por isso, eu preciso muito que respeitem as minhas características particulares. A convivência assim fica harmoniosa, a convivência fica assim salutar, respeitosa, e as pessoas podem conviver de forma mais adequada na sociedade. Tudo bem? Acima de tudo, o novo código reafirma a responsabilidade social da profissão. Ao reposicionar, ampliar e aprofundar os princípios éticos da medicina no Brasil. Estabelece assim um contato social entre a medicina e a sociedade, no sentido coletivo, e entre o médico e o paciente no âmbito mais restrito.
exalta os valores que fundamentaram a boa prática médica, mas também se apresenta como uma carta de direitos que visa garantir aos médicos o exercício digno da profissão. Esta conjugação, né, se reveste de grande responsabilidade social, onde a conduta médica é observada e avaliada de forma permanente. Daí as exigências de um comportamento exemplar, benevolente, cordial, humano, solidário e, sobretudo, para que o profissional empregue o melhor de seu conhecimento e técnica. A utilização do melhor da capacidade profissional está diretamente associada ao aprimoramento pessoal, à cidadania e à forma como o médico é incluído na sociedade. Esta melhor capacidade se adquire continuadamente com estudo, atualização e reciclagem, com treinamento de habilidades e aprimoramento das competências já adquiridas. Para o cumprimento deste dever, é necessário acesso à informação técnica e científica em livros antigos, artigos de revista e periódicos, jornadas, congressos e cursos de reciclagem. A quantidade de modos de colocar uma ação em prática que esse texto trouxe para a gente. Para tanto, são necessários tempo e condições financeiras para continuar aprendendo e para incorporar novos conceitos em relação àqueles aprendidos anteriormente. Tá? Esse é o texto 2, que coloca a ética, que coloca o Código de Ética Médica, a habilidade de entender os preceitos que normatizam a profissão e colocá-los em prática sem prejuízo para ninguém envolvido, nem si mesmo, muito menos os pacientes, o quanto essa perspectiva, o quanto essa atitude demonstra uma responsabilidade social. Porque quando você segue normas, regramentos, essas normas e regramentos, principalmente se esses regramentos visam organizar uma prática profissional, se esse é o foco principal, é óbvio, é evidente que ele vai contribuir para a responsabilidade social. Vai contribuir para a responsabilidade social, para uma vida mais justa, para proteger os menos favorecidos, aqueles que precisam da proximidade de um profissional para entender certas demandas da realidade, e por aí vai. Uma proposta grandinha para variar, veja aqui, ó, como ela vem aí, ó, veja. A partir da leitura dos textos motivadores e de seus olhares acerca da gestão da saúde e o papel dos envolvidos, escreva uma dissertação argumentativa em norma padrão da língua portuguesa sobre a importância da responsabilidade social como prática profissional, principalmente na área de saúde, além de refletir acerca dos seus impactos relevantes na formação humanizada de quem atua no exercício da atividade laboral, bem como os efeitos sociais de um comportamento que busca a equidade, a justiça e a cidadania para melhor alcançar os objetivos de construir uma sociedade mais ética e igualitária. Em seus argumentos apresente exemplos de recursos importantes para a difusão da responsabilidade social como necessária para a praxis dos profissionais de saúde. E aí, o que acharam? A gente sempre tem que se preparar para o pior. E a Baiana é uma instituição, é uma prova, né? Eles contratam uma prova que é uma prova ainda, né? E isso eles precisam dar uma evoluída, porque eles pregam a inovação e o vestibular deles ainda é um tanto quanto tradicional. Por que um tanto quanto tradicional? Eles ainda se focam no excesso conteudista e numa redação, numa espécie de pegadinha. Né? O estudante que se depara com uma proposta dessa, muitos sem orientação de um professor de um curso, tem muita dificuldade de evoluir. E, na verdade, essa proposta ela é absolutamente simples, ela não é difícil.
Agora precisamos manusear técnicas que vão nos propiciar mais facilmente não só planejar esse texto, quanto produzir essa redação de forma mais tranquila. Professor, essa redação teria como um modelo causas e consequências? Bia, veja só, nós só usamos tipos de argumentação que são causa e consequência, prós e contras, tese e antítese, lado positivo, lado negativo, especificação e generalização. A gente só usa essas técnicas quando você não tem estratégias argumentativas. Presta atenção. Toda proposta tem um tema central, que é o tema principal, o tema mais importante. É ao redor dele que toda a discussão perpassa. Nesse caso aí, meus estudantes, nos digam, para me auxiliar na resposta da Bia, qual é o tema central? Vocês conseguiriam me dizer? O tema principal dessa proposta, o tema principal dessa proposta, qual seria? Qual seria o tema central dessa proposta? Pode falar no microfone também, fiquem tranquilos. Qual seria? Muito bem, minha querida Mandinha. A importância da responsabilidade social como prática profissional, principalmente na área de saúde. Né? Principalmente na área de saúde. Eu acho que essa partezinha nem precisaria, minha querida Mandinha, porque essa parte aí já contemplaria. Até a área de saúde seria o que nós chamamos de delimitador, né? Que é aquela expressão, ou sentença, ou palavra, que limita a nossa abordagem. Nós vamos pensar isso na área de saúde, certo? Mas o tema central, ainda respondendo a Bia, a importância da responsabilidade social como prática profissional, principalmente na área de saúde. Se o tema fosse só até aí, Bia, você poderia usar um tipo de argumentação. Porque, a princípio, você não teria tema dos seus desenvolvimentos e você poderia escolher, constituir uma argumentação a partir dessa técnica de tipos de argumentação. Tudo bem? Tranquilo? Mas não é o caso dessa proposta. Por quê? Essa proposta nos dá 90% dos temas da Baiana, eles dão as estratégias argumentativas, ou seja, eles dão os temas dos desenvolvimentos. Se cada desenvolvimento, Bia e meus queridos todos, tem um tema, eu não tenho espaço para poder usar uma técnica de arrumação como causa e consequência. Percebe? Biazinha entendeu? Me diga aí, meu amor, você conseguiu entender mais ou menos a fala do seu prof aqui? Funcionou aí minha explicação? Diga para mim. Pronto, Bia, que legal, cara. Que legal. Continuando ainda, para poder fechar completamente essa dúvida de Bia e continuar o nosso processo, ó. Então o que é que você faz? Pegou um tema gigante da Baiana. Qual é a grande sacada, a grande manha para isso? Eles dividem a proposta muito bem com vírgulas e às vezes com pontos. Essas divisões precisam ser percebidas se elas são desmembramentos do tema central. Por exemplo, se o tema central é a importância da responsabilidade social como prática profissional, né, refletir acerca dos seus impactos, ou seja, de suas consequências, de seus efeitos, tá, relevantes na formação humanizada de quem atua no exercício da atividade laboral, você tem aí o tema de um desenvolvimento. Aí Bia volta a me perguntar, qualquer um de vocês, mas Luquinhas, isso aí não é uma espécie de consequência? Mas ele está pedindo especificamente. Ele está dizendo que eram os impactos relevantes na formação humanizada, quem tem responsabilidade social, quem se comporta com responsabilidade social, como foi no tema central da discussão. E colocou a vírgula, colocou um conectivo de soma como bem como. Ele está dizendo, eu quero num momento falar que você fale disso, no outro momento eu quero que você fale daquilo. O outro momento, que é outro desenvolvimento, ele vai pedir para se falar sobre os efeitos sociais de um comportamento que busca equidade, justiça e a cidadania para alcançar os objetivos de construir uma sociedade mais ética e igualitária. Aí você vai me dizer assim, zorra, Lucas, ficou enorme, cara.
ficou muito grande. Como é que eu vou desenvolver isso aí em cada desenvolvimento? Meus estudantes que conhecem nosso planejamento, ó, venham comigo aqui agora rapidinho, ó. Pronto, essa é a divisão que nós fizemos. A introdução, eu vou fazer uma tese a partir da ideia de a importância da responsabilidade social como prática profissional, principalmente na área de saúde, fazer uma tese buscando isso. E em cada desenvolvimento, né? Em cada desenvolvimento, eu vou refletir cada uma dessas estratégias. Refletir acerca de seus impactos relevantes na formação humanizada de quem atua no exercício da atividade laboral, é o tema do desenvolvimento 1, e os efeitos sociais de um comportamento que busca a equidade, a justiça e a cidadania para melhor alcançar os objetivos, né, de construir uma sociedade mais ética e igualitária. Só que aí, meu estudante, minha estudante, né? Marli falou aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que foi que Marlizinha falou. Marli perguntou algo. Eita, que meu celular tá hoje uma coisa estranhíssima, só porque eu resolvi dar aula. Muito obrigado, Marlizinha. Faça a propaganda mesmo. Tio Luquinhas tem 2 crianças pequenas para sustentar, viu? Então vejam. É de propósito essa formação, é o inchaço da proposta é para dividir o estudante que tem a técnica do que não tem. Porque aí, gente, você pode, ó, enxugar a proposta muito bem. Deixa eu te mostrar aqui, ó, mudei de página. Como é que a gente poderia escrever aí a reflexão acerca dos impactos relevantes na formação humanizada de quem atua no exercício da atividade laboral? Simples, impactos relevantes na formação humanizada do profissional. Impactos relevantes na formação humanizada do profissional. Impactos relevantes da responsabilidade social. Tá? Que é o que está no tema central. E no D2 você pode falar, ó, a importância da responsabilidade social traz efeitos sociais de atuar com alteridade e empatia. Tudo aquilo, justiça social, equidade, tudo isso é alteridade, que é conseguir ver o outro, e empatia, que é conseguir ter a ideia do que o outro está sentindo. Né? Fatalmente, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ajudar muito mais. Consegue ajudar muito mais. Então, ó, veja, a partir daí que você começa a planejar a sua redação. É a partir daí que você começa a pensar sobre o que é que você vai escrever. Meus amores, me digam aí, tudo bem? Podemos fazer esse planejamento? Para vocês terem discernimento se houver a ideia de responsabilidade social. Como é que a gente evolui? Venha comigo, ó. Vamos lá. Mudei aqui, ó. Fiz uma mudançazinha para poder ficar mais arrumado no slide, tá? Então, vou fazer uma reflexão sobre a importância da responsabilidade social como prática profissional, especificamente na área da saúde. Primeiro, eu vou desenvolver, dentro dessa importância, quais são os impactos que essa importância tem na formação humanizada do profissional e a importância da responsabilidade social, quais são os efeitos dela sociais, ou seja, na vida em sociedade, para que as pessoas possam atuar de forma a atuar com alteridade e empatia, a atuar pensando no outro. E quando se fala pensar no outro, não está se dizendo que é para você chorar a morte de alguém, não se trata disso. Se trata de você entender a demanda que aquela pessoa tem. Eu, como médico, a pessoa está ali, ela tem um histórico de cardiopatia, é procurar saber da vida daquela pessoa, por que aquela cardiopatia vem se agravando, mesmo havendo um histórico. Né? Quando você coloca o outro como centro em alguns momentos, e não seu próprio ego e a sua própria percepção de mundo, é claro que o outro se sente mais integrado, mais respeitado, né? E se sente mais à vontade para poder confiar naquele profissional que está lidando com aquela situação. Então, vamos lá. Qual poderia ser o primeiro aspecto que mostra os impactos relevantes da formação humanizada do profissional como importantes na responsabilidade social como praticante do trabalho? O primeiro aspecto é se comportar desse jeito desenvolve maior proximidade com o paciente. Qual é o impacto
né, da responsabilidade social na formação humanizada é desenvolver maior proximidade com o paciente. Pegaram isso? Refletiram como é que é isso? Ainda no desenvolvimento, você poderia usar um outro argumento? Poderia. Tem 3 aí. Você poderia também usar esse. A relação humanizada, ela ela estabelece melhor confiança. A relação humanizada e de maior confiança, se você for dar importância à responsabilidade social. E isso gera um melhor desempenho técnico e coletivo. Quando você, né, desenvolve proximidade com o paciente, você, inclusive, consegue preencher melhor o Código de Ética Médica. Tem um dos artigos do Código de Ética Médica chamado Consentimento Esclarecido, que o médico que o médico só pode fazer qualquer procedimento com a anuência, com a autorização do paciente. Qualquer um. Ele pode até convencer o paciente de que ele deva fazer, mas essa escolha só se dá no coletivo, numa parceria e numa conversa entre os dois. O médico não pode mais dizer assim, acho que o senhor devia fazer isso. Ai, meu Deus, eu me pego de medo. Não, você vai fazer porque eu estou dizendo para fazer. Né? Agora ele vai ter de convencer. Ele diz, não, realmente é um pouco temerário, o exame é estranho, mas isso pode salvar a vida do senhor, logo agora, sem cirurgia. O que o senhor acha? Sabe? Então é essa troca que deve funcionar. E quais são os efeitos sociais de atuar com autoridade e empatia, sabendo a importância da responsabilidade social como prática profissional. Vocês estão vendo que eu estou com muito sono, acordei às 3h30 da manhã para ler essas coisas todas, rever a live, para montar esse material, mas tá valendo a pena, que tá massa, vocês estão sacando bem. Valorização social do sistema de saúde, né? Veja, os impactos no indivíduo, é o tema do primeiro desenvolvimento, e os efeitos na sociedade. O que a importância da responsabilidade social como prática profissional impacta na formação humanizada do indivíduo e como essa responsabilidade social gera um efeito social no convívio da sociedade, das pessoas. Então, para as pessoas, o que é importante a ideia de responsabilidade social? Vai haver uma valorização social do sistema de saúde. Essa proximidade diminui a violência para com os profissionais da saúde. Essa proximidade faz com que haja uma maior cumplicidade e entendimento da situação, muitas vezes, do posto de saúde do hospital. Outro aspecto é incentivo à contribuição social. Isso contribui para que a pessoa, socialmente, na convivência em sociedade, ela contribua mais. Pode ser doação, pode ser doação do tempo de fazer alguma coisa, enfim. E o terceiro aspecto é disseminação da cultura da ética. Se você se preocupa em ajudar as pessoas, isso não quer dizer que porque você é bonzinho, você vai falhar em outros aspectos, né? No way. E o que é cultura da ética? Por que você usa essa palavra de cultura, Luquinhas? Não esqueça, gente, cultura, antes de mais nada, é um hábito, é um comportamento, é uma característica da pessoa, do contexto, do ambiente, da situação. Então, quando você fala em cultura da ética, é a propagação de comportamentos, de características que sejam éticas para que a sociedade viva melhor. No imperativo categórico de Kant, ele diz assim, vamos todos ser honestos, vamos todos comunicar aos nossos superiores coisas estranhas, vamos todos. E aí você tem uma sociedade que tem um embrião, né, uma gota de água azul, na água transparente que o indivíduo pegou lá num balde, e irradia tudo. É exatamente isso que acontece num contexto de você conviver com um profissional que produz bastante. Tudo bem? Vamos ver os repertórios agora? Vamos ver os repertórios agora? Muito bem. Primeiro repertório, claro que você não é besta, você não está morgando na prova, você vai usar o Marco Legal da Responsabilidade Social, lançado em 2004 pelo INEP, porque está no texto de apoio. Luquinhas, para tudo. Eu ainda tenho uma grande resistência de usar o texto de apoio assim. Não precisa ter. O que você precisa é retirar algum tipo de informação, de interpretação que está na representação do marco que não foi colocado no texto de apoio.
Por exemplo, se você disser que o marco legal da responsabilidade social acaba por gerar, né, uma geração de profissionais éticos, essa conclusão você tirou sem estar no texto de apoio, sem ler os textos de apoio da prova, né? Não, você construiu por si só. Você construiu por si mesmo, por si mesma, tá? Então você tem direito de usar isso, com certeza. Olha aqui no D2, já que impactos relevantes da formação humanizada do profissional, você pode usar, simplesmente, para mim, o melhor repertório que você pode usar na Baiana, que é fazer referência à vida de William Osler. Tem várias citações dele fantásticas aí, pesquise. Mas se você falar que ele é o pai da medicina humanizada, já basta, porque ele é uma figura que passou boa parte da vida incentivando as pessoas, principalmente os profissionais de saúde, os médicos, a tratarem seus pacientes de uma forma mais humanizada. Que o foco do tratamento tem que ser na relação humana. Tem uma frase dele que diz assim, como é, Lucas? Como é que é? Ah, gente, eu não vou conseguir, não. Eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir. Eu vou botar aqui, tô muito cansado. Eu vou procurar aqui, ó, a citação dele que é fantástica. Vou procurar sim, a aula é ao vivo, né? Aqui a gente faz ao vivo. Na hora, veio a citação do vovô na cabeça, né? Vamos lá buscar. Não está aqui. Não está aqui. Será que está na primeira logo? Vamos lá. Aqui tem o Salazar. Não, isso aqui também não tem, não. Número 2 também não. Número 1, quer dizer. Vamos ver aqui no número 2, para ver se a gente consegue achar. A frase de William Osler que comprova exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Ah, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui, rapaz. Só resta um. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Pô, Lucas, que burrice, né? Se é. Rapaz, olha o que é sono e a falta de raciocínio. O cara viu todos os slides, menos aquele que ele deveria ver. Acho que agora é esse aqui mesmo. Pronto, esse aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Essa é a frase, viu? Todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença da qual ele sofre. Todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença a qual ele sofre. William Osler, o pai da medicina humanizada. Primeiro médico a filosofar dentro dessa situação. Daí vocês entendem, né? Toda a fala construída de que da importância das pessoas serem bem instruídas, né? O Salazar, que é um médico português, diz: se o médico só sabe de medicina, nem de medicina ele sabe. Ele era pintor, inclusive. Ó, William Osler, medicina humanizada. E por último, falei tanto, a gente tinha de usar Kant, imperativo categórico. Morreu com 80 anos, morreu bem. Século XVIII, viu muito bem. Ligadaço. Tudo bem, pessoas? Tudo bem? Beleza. Nos encaminhamos para o final de nossa aula. Vou mostrar apenas mais uma introdução para poder você saber como é que se articulava a ideia de responsabilidade social. Tá? Desejo boa prova mais uma vez para vocês. Vai dar tudo certo. Olá, ó. Alter et ego. Ah, eu adoro inventar nos títulos, meus estudantes sabem. Alter et ego. Né? Isso porque eu pensei assim, que no final o estudante explicasse, né?
que hoje não cabe mais os alter egos. Alter ego é uma expressão do grego que significa alter, outro, ego, eu. O alter ego é quando uma pessoa ela parece ser outra quando muda a plataforma da vida. Por exemplo, conheço pessoas que conversam horas pelo WhatsApp, mas que ao vivo falam muito pouco, e vice-versa. Pessoas que não param a boca quieta, mas no WhatsApp não dá um pio. Tem um grupo que nem participa. Então isso é um alter ego, é um outro eu, né? Mas no mundo de hoje, em que todos precisam da alteridade ao outro, ver o outro, alteridade, do altruísmo, né? Talvez a expressão mais adequada não seria alter ego, outro eu, seria alteret ego, outro, o outro e eu, né? O outro e eu, quebrando essa expressão alter ego, muito comum na psicologia, tá? Olá. Já expliquei o título. O Marco Legal da Responsabilidade Social, promulgado em 2004, foi criado com o objetivo de construir ensino de nível superior conectado com o tempo presente e as demandas da sociedade. Repertório. Bastava ser isso. Você usava a tese para poder fazer esse tipo de referência, ó. Botei aqui um conectivo diferente, em contraste, porque em contraste tem o mesmo valor semântico de entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante, todos são iguais, em contraste é a mesma coisa, da ideia de que o que foi falado antes, eu vou contrapor agora. Por isso que ele é um operador argumentativo. Ele, quando você lê em contraste, eu já sei o que você colocou antes, você vai discordar agora. Então veja. Em contraste, a lapidação acadêmica brasileira não trata com eficácia a busca pelos valores sociais referidos, e o que precisa de mudança efetiva. Vejam aí, ó, de verde nós temos a tese. A tese é lapidação acadêmica brasileira não trata com eficácia a busca pelos valores sociais referidos. Quais são os valores sociais referidos? Os que foram falados antes da responsabilidade social. Quem está corrigindo a redação da Baiana é o povo que corrigiu o Enem. Então, você precisa se referir ao repertório na tese para mostrar que seu repertório foi usado, tá? Não esquece isso. Com efeito, a parte final toda é o projeto, né? É importante refletir os impactos de uma formação mais humanizada do profissional, sobretudo da saúde, além de pensar os efeitos para a sociedade que atuar com empatia e alteridade podem trazer para a melhoria da vida das pessoas. D1, impacto de uma formação mais humanizada. D2, os efeitos para a sociedade que atuar com empatia e alteridade, tá? Tudo bem, pessoas? Deixar claro para vocês, tranquilidade na hora de planejar, tente fazer as divisões, geralmente expressões construções que tem muitas vírgulas, trabalham com a divisão, que tem o i, né, aditivo, está conectando uma sentença a outra e não tema central, ou a estratégia é maior, que tem uma vírgula e um conectivo de soma, ademais, bem como, outro sim, também está dividindo, então tranquilidade nessa divisão. Depois que você tiver tranquilidade nessa divisão, faça o planejamento para poder você conseguir visualizar a discussão, só aí faça a sua redação na Baiana de Medicina, né? Certo, Marquinhos, só se for agora. Só se for agora. Prontinho. Valeu, lindão. Valeu. Gente, prof, eu vi alguns professores dizendo... Peraí, que Estelita... Não sei se é a minha Estelita Viana. Olha que gatíssimo, professor. Minha Estelita, olha que absurdo. Mas ela deixa, ela é brode. Prof, eu vi alguns professores dizendo que pode fazer a conclusão com proposta de intervenção, mesmo que o enunciado não peça. Procede. Estelita, veja comigo uma coisa. A Baiana fala assim, ó. Eu sei que não é você, Estelita. Eu sei que você está na sala. Eu sei que estão as duas Estelitas. Beijo para você. Estela, aqui não é a Viana. Veja. Se você for no manual lá no edital da Baiana,
Isso, a do Mendel. Beleza, Estelita, beleza, meu amor. Olha só, no edital da Baiana, você vai ver que eles falam que o estudante pode ou não fazer uma proposta de intervenção no final. Por que eles dão essa alternativa? Simples, porque às vezes na Baiana caem temas filosóficos. Então, quando cai um tema filosófico, não é uma situação problema. As propostas de intervenção só devem ser usadas para situações problema. Se você não tem uma situação problema, não tem como fazer uma proposta de intervenção, não a contento. Então, quando você não tem um tema social, um tema de situação problema, se é um tema filosófico, você pode concluir de forma básica, que é você se referir aos repertórios, retomar o repertório, retomar a tese, né? Basta você ir lá no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, ó, prof.lucasrocha, procure a aula que é Conclusão sem Proposta de Intervenção. Aí você dá uma olhadinha lá. Eu postei até no menos já para vocês, Estela. Basta que você, né, saiba que, sendo uma situação problema, você pode fazer uma proposta de intervenção. Se não for, você não faz. Se não for a situação problema. Tá bom? Conseguiu me fazer claro aí? Não por isso, meu amor. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida mais aí? Ó, daqui a umas 2 horas, né? Quem tem alguma dúvida, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, tá? No YouTube, correto? E vou disponibilizar lá no canal, vou botar um cardzinho no feed. Vocês vão ver que vocês podem consultar, caso vocês queiram consultar. Caso alguém que não assistiu a aula, que você conhece, que queria ver e não pôde, porque teve aula agora, por exemplo, você manda o link para essa pessoa quando o vídeo sair, ou manda o link do Instagram mostrando que já foi compartilhado no YouTube, para essa pessoa poder ver, que aí eu acho que vai ajudar muita gente, vai ajudar todo mundo. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Espero encontrá-los por aí, já na Baiana, de preferência indicando o curso de Luquinhas para poder ajudar mais gente a conseguir sua vaga na universidade. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. Maravilhosos são vocês, Estelita. Deixa aí a presença de vocês. Muito obrigado. Boa prova para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.